capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos nos fala de uma cena importante de batismo acontecida com um estrangeiro. Nós sabemos que na Bíblia o tópico do estrangeiro é sempre um desafio a mais, porque o povo bíblico era muito voltado para aquela noção de uma raça pura, de uma raça que fizesse parte do povo da promessa. Nós sabemos que a partir da ressurreição de Jesus, a vida da igreja se faz sempre a entrada de novos membros através do batismo. O batismo nos abre para uma comunidade maior de fé, quer dizer, uma comunidade universal, baseada na fé católica, quer dizer, na fé para todas as pessoas, desde uma experiência mística, uma experiência de conversão. De fato, o batismo é um chamado para todos, de todas as raças, de todas as línguas, com as crenças, as filosofias que forem as suas, sem nenhum problema de distinção. No texto nós encontramos que o Espírito Santo levou o apóstolo Filipe para uma região, uma estrada deserta, na qual estava um homem andando de carruagem. Naquela época, nós sabemos que as estradas eram muito perigosas. Andar sozinho por uma estrada era até mesmo um risco de ser assaltado e morto. Todos vocês conhecem a parábola do bom samaritano, onde um viajante que estava viajando sozinho foi atacado e deixado semi-morto na beirada da estrada. Toda situação, toda cena que fale de batismo acontece no caminho, porque Jesus ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E de fato é no caminho que Filipe encontra o eunuco de Candace. Eunuco quer dizer um homem de porte físico grande, que no tempo antigo era colocado como protetor da rainha. Nos tempos em que o rei estava fora de casa, nas guerras, nas conquistas de outros territórios, o rei escolhia alguns homens, normalmente um número de 7 homens, de grande porte físico, fortes, que eram castrados e colocados na administração do palácio, no cuidado da rainha e da família real, para evitar questões de miscigenação, para evitar questões de gravidez, enfim. De fato, eram homens muito ricos, homens muito bem educados, mas que não tinham a possibilidade de ter filhos. A gente sabe que no mundo antigo ter filhos era praticamente o maior sinal de bênção. Quem não pudesse ter filhos, quer dizer que estaria amaldiçoado. Esse homem, um eunuco, por um lado detentor de grandes riquezas, por outro um pobre homem, quer dizer, um homem no qual a força de outros homens inferiu no destino dele, atrapalhando a sua possibilidade de se tornar pai. Esse homem tinha vindo a Jerusalém com o objetivo de fazer uma peregrinação ao Templo Santo de Jerusalém e, voltando para casa, ele lia o profeta Isaías. No livro do profeta Isaías está dito a respeito do Messias, que é aquele que foi levado, conduzido até o matadouro como uma ovelha, como um cordeiro manso. Os homens levantaram a mão contra ele, lhe fizeram mal, e ele não pôde dizer nenhuma palavra. Quando o eunuco, castrado pela força dos outros homens, encontra a história de Jesus, a história do servo sofredor de Deus, o eunuco de cara se identifica com essa história. Percebe que em Jesus acontece alguma coisa que também acontece com ele. Quer dizer, há uma identificação, há um reconhecimento de um no outro. O apóstolo pergunta ao eunuco se ele consegue entender o texto bíblico, a palavra bíblica que está lendo. E ele dá uma resposta maravilhosa, dizendo: como que eu poderia entender se não tem ninguém que me explique? E assim convidou o apóstolo a subir com ele na carruagem
E durante um bom tempo estiveram eles dialogando, discutindo, procurando entender o texto, a profecia que falava sobre o Messias, quer dizer, sobre Jesus Cristo. É no caminho, é andando, quer dizer, progredindo, amadurecendo, que surgem as questões essenciais, as questões importantes da vida, e em cuja vida, naturalmente, o que mais vale, o que mais importa, é esta identificação com Jesus, o rosto misericordioso de Deus, o rosto humano de Deus. De modo que o eunuco não tem mais dúvida. Ele pede a Filipe que o batize. E logo na sequência eles descem a um lugar que tem água e o eunuco é batizado. Quer dizer, ele se torna filho amado de Deus, membro da família de Deus. De fato, nesses momentos em que alguma coisa se modifica, em que algo se transforma, é a entrada numa família nova, num caminho novo, é uma entrada num universo de fé, onde que ninguém mais está sozinho. Quem crê nunca está sozinho. Quem crê está sempre acompanhado pelos seus irmãos e irmãs de fé, do presente, do passado, quer dizer, os santos, os modelos de vida cristã, e de futuro, em comunhão com a Igreja, quer dizer, com a Assembleia daqueles que acreditam em Jesus Cristo, que creem no Cristo e fazem da sua vida uma espécie de segmento de Jesus. Cada um do seu jeito, cada um com a sua singularidade, cada um com o seu papel, cada um com a sua maneira de enxergar a vida. É chamado a seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ir aprendendo com ele através do Evangelho, através da Bíblia, através de uma vida de oração, quer dizer, uma vida de profundidade com Jesus, para poder colocar seu batismo em prática, quer dizer, para poder cuidar, amar, caminhar com seus irmãos e irmãs. Que a força de Maria, nossa Mãe Santíssima, o maior exemplo do que um cristão pode ser, a força e a coragem do Cristo que veio ao mundo nos ensinar uma forma nova de viver e de conviver no amor, possa nos colocar cada vez mais no caminho de escuta e de crescimento em torno da palavra de Deus, assim como o apóstolo Filipe, assim como o eunuco de Candace. Vamos em frente.